cumprimento a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aos corações de todos aqueles que estão a me ouvir uma passagem que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Diz-nos a palavra de Deus: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. É interessante que o evangelista Mateus, ele enumera 10 milagres, do capítulo 8 até o capítulo 10. E é interessante a forma que ele apresenta. E justamente ele não vai nos mínimos detalhes, ele vai direto no assunto. Dentre os 4 evangelistas, nós bem sabemos que os únicos discípulos de Jesus Cristo que escreveu os evangelhos foi o evangelista Mateus, que era um publicano, era judeu, depois convertido e seguidor de Jesus Cristo, e João, Evangelho de João. Já João Marcos não era discípulo, e tanto Lucas, que é conhecido como o médico amado. Portanto, nós notamos como o evangelista Mateus ele apresenta o Evangelho de Jesus Cristo. É interessante nós notarmos no capítulo 1 de Mateus, ele traz os nomes das mulheres que, segundo o contexto judaico, jamais teria a oportunidade de estar no lugar santo dos santos, de estar na presença de Deus, de ser um seguidor da lei de Moisés. E ele fala destas mulheres com precisão. Ele apresenta justamente Tamar, isso na árvore genealógica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala de Tamar, a edomita, fala de Raabe, a cananita, fala de Ruth, a moabita, e por inferência ele fala de Betseba. E nesse mesmo capítulo ele fala do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele desenrola já nos versos do capítulo 2, é interessante que ele logo apresenta os magos do Oriente indo visitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o recém-nascido Jesus Cristo. E é interessante que alguns estudiosos chegam a falar justamente os nomes desses sábios do Oriente, que era Gaspar, Belchior e Baltazar. E eles visitam o recém-nascido Jesus Cristo. O que eles levam consigo? Eles levam ouro, mirra e incenso. Essas 3 composições, ouro, mirra, incenso, o ouro fala do reconhecimento à realeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mirra e o incenso fala sobre o ato de adorar ao Senhor e o ato de reverenciá-lo Ele. Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que, justamente neste capítulo, ele trata
da fuga para o Egito. E do capítulo 3, é interessante que ele já apresenta João Batista pregando no deserto. E já fala-nos do batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem sabemos que Jesus ele se batizou com 30 anos de idade para que se cumprisse a lei. E justamente para que ele viesse fazer o exercício das suas funções como rei, como profeta e como sacerdote. E é interessante que, se nós formos analisar todo o ritual, quando o sacerdote era apresentado no Antigo Testamento à congregação de Israel, havia uma festa. Os levitas cantavam, havia um ritual aproximadamente de 7 dias. O sacerdote que fosse escolhido teria que justamente ser bonito e não podia ter nenhum defeito da cabeça às plantas do pés. Teria que ser perfeito. É interessante que quando ele era apresentado para a congregação de Israel, era derramado óleo de unção na cabeça desse sacerdote, e ele andava no meio da congregação de Israel. Glória a Deus. Tudo uma festa, tudo algo contextualizado dentro da lei. Se nós formos analisar, quando Jesus ele é batizado, cadê a festa? Onde está a festa aqui? Nós percebemos que quando ele é batizado por João Batista, ele sai das águas do Jordão, o céu se abre. Olha a comitiva dos céus aqui. O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desce, pousa sobre a cabeça de Jesus Cristo, os céus se abrem e João ele ouve um clamor, uma voz que do céu dizia: este é o meu filho amado, a qual tenho nele prazer. Por inferência, nós notamos aqui a comitiva do céu, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Justamente depois deste ato, Jesus estava pronto para o exercício de sacerdote, de rei e de profeta. Glória ao nome do Senhor. Isso no capítulo 3. No capítulo 4, é interessante que nós vamos fazer uma avaliação do capítulo 4, quando Jesus ele é levado pelo Espírito para ser tentado durante 40 dias. Ele é tentado. A Bíblia vai dizer que ele fica em meio às feras, que os anjos o serviam. Depois desse fator interessante, o evangelista Mateus apresenta justamente ele lançando a rede e fazendo a seleção dos seus primeiros discípulos. Glória a Deus. Partindo do capítulo 4, ele entra então no capítulo 5, justamente onde ele fala do Sermão da Montanha. Ele instrui os seus discípulos. Ele fala concernente ao Sermão da Montanha, entra no capítulo 5, Sermão da Montanha. Capítulo 6, Sermão da Montanha. No capítulo 7, a continuação do Sermão da Montanha. E ele lista aqui o hábito de julgar os outros. Ele reprime de forma veemente o ato de julgar os outros. Fala da bondade de Deus, dos 2 caminhos e da autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante. Eu pego este deixa aqui do capítulo 7 e vamos lá atrás, no livro do profeta Isaías. Quando o profeta Isaías, ele tem a visão da glória de Deus, ele está na presença de Deus. E quando ele tem esta visão da glória, da presença de Deus, ele diz: ai de mim,
porque vou perecendo. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. A misericórdia de Deus, então, através de um anjo que desce, sai do altar com uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías e purifica o profeta Isaías. É interessante que quem está na presença de Deus consegue enxergar a si mesmo. Não enxerga o erro dos outros. Quem está na presença de Deus faz uma análise da sua própria vida. É interessante que aqueles que julgam as pessoas de uma forma tão terrível pensam que estão na presença de Deus e não está, porque Deus ele não coaduna com isso. Então, a prática de julgar as pessoas, de adjetivar as pessoas, vem do inimigo das nossas almas, não vem da parte de Deus, porque Deus, quando Ele tem um particular conosco, Ele vai mostrar, não a vida dos outros para mim, Ele vai mostrar a minha própria vida, para eu fazer uma análise de como é que eu estou. Assim como Ele fez com o profeta Isaías. O profeta Isaías diz, ai de mim, porque vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então é interessante que, quando o evangelista ele trata desse assunto, ele trata com muita precisão, o evangelista Mateus, e ele termina no capítulo 7, ainda no Sermão da Montanha, instruindo, mostrando que Jesus está instruindo os seus discípulos, falando sobre a autoridade de Jesus, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Interessante nós fazer uma análise. Mas aí já é outra coisa. Vamos adentrar aqui dentro desse contexto. Do capítulo 8, que o evangelista Mateus ele nos fala, ele lista justamente 10 milagres. Estaremos falando de 6 milagres. Ele primeiro fala do homem leproso, da paralisia do criado do centurião e da febre da sogra de Pedro. Então vamos atentar para isso. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele desce do monte, onde ele estava ensinando o Sermão da Montanha, um leproso reconhece, se aproxima e adora. Eu vou dizer de novo. Um leproso que era excluído da sociedade, ele quebra todos os protocolos judaicos, ele não está nem aí, ele vê ali a oportunidade de receber a vitória dele, então ele reconhece, ele se aproxima e ele adora. Como? Vamos notar aqui. A Bíblia vai nos dizer que ele disse para o Senhor, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, como Rabone, como mestre, ele jamais poderia, isso na visão da escriba, dos fariseus, tocar em uma pessoa leprosa, porque ele estava fazendo justamente o exercício de sacerdote, de rei, de profeta. Quando esse leproso reconhece, se aproxima e adora, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Perceba que o leproso ele não fala, Senhor, me cure. Não. Ele simplesmente diz, se quiseres, tu pode tornar-me limpo, porque tu é filho de Deus. Se tu quiser, se não quiser, tu continua sendo filho de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus então diz, sim, eu quero. Estende as mãos e toca naquele leproso. Mateus ele apresenta este primeiro milagre para a comunidade judaica. Por quê, pastora? Porque para os judeus, uma pessoa que tinha sido acometido desta enfermidade lepra,
na linha de pensamento deles, teria pecado contra a lei de Moisés e contra Deus. Estaria praticamente punido à morte. E não podia estar incluído mais na sociedade. Jesus, então, ele, além de falar que queria curar, ele toca naquele leproso e imediatamente o leproso, o homem, fica limpo. Glória a Deus. Em seguida, a Bíblia vai nos dizer que havia um centurião. E esse centurião tinha em sua casa um criado que estava horrendamente enfermo. Ele, além de estar enfermo, estava atormentado. E ele vai diante de Jesus e diz: Senhor, o meu criado está horrendamente enfermo em casa. Eu sou homem sob autoridade e tenho soldados à minha disposição. E digo a que ele vai, digo a que ele vem, diga ao meu criado, faça isso assim, ele o faz. Diga apenas uma palavra, que o meu criado será curado. Jesus então olha para aquele centurião e diz: seja conforme a tua fé. E a Bíblia vai nos dizer que imediatamente o criado dele que estava lá na casa dele, daquele centurião, foi imediatamente curado. Glória a Deus. Mateus então enumera mais um milagre. Quando Jesus ele faz esse milagre, ele vai para a casa de Pedro. E quando ele entra na casa de Pedro, ele se depara com a sogra de Pedro com febre. E a Bíblia vai dizer que ele cura a sogra de Pedro. Mateus está nos dizendo aqui que Jesus tem o poder absoluto para curar todas as moléstias físicas e funcionais que afetam o corpo humano. Ele demonstra isso justamente quando ele enumera esses 3 primeiros milagres. Quando Jesus ele cura o homem leproso, o criado do centurião que sofria da paralisia e a sogra de Pedro com febre. Ele está dizendo que Jesus tem o poder absoluto para curar todas estas enfermidades. Glória a Deus. Passando aqui, nós vamos ver que o evangelista Mateus ele nos remete justamente quando Jesus estava dormindo no barco em alto mar. E vem uma grande tempestade. Mas por que dormir? Na sua natureza humana, ele estava dormindo. Mas na sua natureza divina, a Bíblia diz: não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Na sua natureza humana, ele descansou no poço de Jacó, que está inserido no Evangelho de João, no capítulo 4. Mas na sua natureza divina, a Bíblia vai nos dizer que ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, porque verdadeiramente o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na sua natureza humana, ele teve sede. E deram vinagre para beber. Mas na sua natureza divina, no Evangelho de João, no capítulo 7, no último dia da grande festa, Jesus abre a boca e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirá no seu interior. Glória a Deus. E justamente neste barco, Jesus, na sua natureza humana, estava dormindo. Mas na sua natureza divina, a Bíblia nos diz que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. E quando se levantou aquela tempestade, os discípulos ficaram super preocupados, pensando que iriam todos perecer. Vão diante de Jesus Cristo, aonde estava dormindo, desperta e diz:
Senhor, desperta, não te dá que perecemos. Jesus então se levanta, repreende eles dizendo: homens de pequena fé, por que duvidaste? E com a sua palavra acalma a tempestade e acalma as ondas do mar. E logo fez-se uma grande bonança, e os homens se maravilhavam, dizendo: quem é este que, quando fala, até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Mateus aqui está justamente dizendo que Jesus tem o poder absoluto no reino natural. Quando ele acalma essa tempestade, é no contexto natural. Jesus tem o poder absoluto, porque foi através dele que tudo se fez. Com a sua palavra, tudo veio para existir. Glória ao nome do Senhor. Então ele tem o poder no mundo natural. Quando nós olhamos, ele nos remete justamente em outro milagre. Os 2 homens endemoniados de Gadareno que estavam possessos de demônios e ninguém podia passar aonde eles estavam, porque eram violentos. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus está seguindo o seu itinerário e quando passa próximo a Gadara, aqueles homens que estavam possessos de demônios, os demônios então reconhecem quem é que estava vindo e diz: porque vieste nos atormentar antes do tempo, Filho do Deus Altíssimo. Pedimos para que não nos atormente. E na mesma hora, aqueles demônios falando na boca daqueles 2 homens, falaram: permita-nos sair e adentrar naquela manada de porcos. A Bíblia vai nos dizer que os demônios saíram. Jesus então permitiu, repreendeu, e os demônios saíram daqueles 2 homens, adentraram na manada de porcos, e os porcos caíram no precipício abaixo e todos morreram afogados. O que Mateus está querendo dizer com isso? Que Jesus tem o poder absoluto no reino espiritual. Não tem macumba, não tem nome na boca de sapo, não tem mandinga, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem capiroto que impeça o trabalhar de Deus. Quando Deus abre a sua boca, quando ele estende a sua mão, os demônios têm que sair, glória ao nome do Senhor, porque ele tem o poder absoluto no reino espiritual. Glória a Deus. Para finalizar, quando adentramos então no 6º milagre, a Bíblia vai nos dizer que tinha um paralítico que tinha 4 amigos. E esses 4 amigos pegaram esse paralítico, colocaram em um leito e levaram diante de Jesus Cristo para que Jesus Cristo o curasse. Eu vou falar de novo. Para que Jesus Cristo o curasse. Foi levado, e quando chegaram na casa onde Jesus estava ensinando, não conseguiram introduzir pela porta, porque a multidão estava cercando a Jesus Cristo. Então eles subiram no telhado daquela casa, abriram uma brecha, e a brecha deveria ser muito grande, porque eles estavam com o seu amigo que estava no leito. E coisa importante, esses amigos tiveram que se esforçar para levar o seu amigo paralítico num leito para cima. E é interessante que quando eles estavam lá em cima, eles abrem uma brecha com muito cuidado para que aquilo que estivesse lá em cima não machucasse, não caísse e machucasse os que ali estivessem embaixo. É interessante nós pontuar isso. Nós temos que ter cuidado. Nós que estamos em cima, para não machucarmos aqueles que estão embaixo. As nossas palavras, nossas atitudes.
Porque às vezes nos sentimos senhores da situação. Nós não somos senhores da situação, pois também somos servos e filhos de Deus. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus Cristo, só fazemos parte dela, então temos que tomar cuidado. E a Bíblia vai nos dizer que eles começam a descer. Meu modo de pensar, questão de lógica, desceram de uma forma sincronizada para que o seu amigo fizesse assim, o seu amigo então cairia do leito, machucaria, tanto ele como aqueles que ali estivessem embaixo. Então foi de modo sincronizado, desceram e conseguiram introduzir o seu amigo paralítico na frente de Jesus Cristo. Escribas e fariseus estavam ao lado. Todos, bem assim como os amigos, 4 amigos, pensaram, agora Jesus vai curar. Jesus olha para aquele paralítico. Vem aqui comigo na palavra. E diz assim: perdoado estão os teus pecados. Os escribas e fariseus que ali estavam, razoando em seus pensamentos, indagando em seus pensamentos, começaram a falar: esse blasfema, porque é só Deus para perdoar pecado. Jesus, então, conhecendo o pensamento deles, leva no campo da lógica. Olha para eles e diz: vem cá. A situação do paralítico era terrível, era funesta. Aí Jesus vem cá. Nessa situação, qual é mais fácil dizer para esse paralítico? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eles então olharam a situação e foram para o campo da lógica e falaram: é mais fácil dizer, perdoado estão os teus pecados. Quando eles falam isso, Jesus então disse: vem cá, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecado, a ti te digo então, paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus. O evangelista Mateus está dizendo aqui nesse contexto que Jesus tem o poder absoluto no reino moral. Por quê? Esse paralítico dependia de tudo das pessoas para ir, para vir, para comer, para fazer as suas necessidades fisiológicas. Dependia justamente das pessoas. E nós bem sabemos, como já falamos aqui, que o inimigo ele é mestre em querer adjetivar as pessoas. Jesus, então, ele olha para a moral daquele paralítico. E ele primeiro não cura, ele primeiro perdoa, porque ele estava interessado em perdoar os pecados, depois curar. Aquele homem dependia de tudo, a sua moral estava lá embaixo. Pensa, vem comigo, uma pessoa que não consegue andar, é adjetivada, é tudo quanto é nome. O seu autoestima estava lançado para baixo. Estava lá embaixo. Jesus então vem e entra no campo moral daquele paralítico. Jesus está entrando, glória ao nome do Senhor, no teu campo moral. O inimigo está pensando que vai levar você para a bancarrota, jogar lá embaixo. Jesus está dizendo, glória ao nome do Senhor, eu entro agora no teu campo moral. Você é meu filho e eu te escolhi. Quando passares pela água, contigo estarei. Quando pelos rios, não te imergirão. Quando entrares no fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. Mateus então apresenta aqui, glória ao nome do Senhor, esses pontos importantes, dizendo que Jesus é absoluto para curar justamente todas as moléstias físicas e funcionais que afetam o nosso corpo. Quando ele cura o leproso, a paralisia daquele homem e a febre da sogra de Pedro. Mateus está dizendo que Jesus tem poder absoluto no campo natural quando acalma a tempestade.
Mateus está dizendo que Jesus tem o poder absoluto no reino espiritual, quando repreende os demônios de Gadara, daqueles homens. Mateus está falando que ele tem o poder absoluto quando ele perdoa os pecados daquele paralítico e cura a enfermidade. Tem um poder absoluto no campo moral. Campo natural, ele acalma qualquer tempestade que você esteja passando, ele está acalmando. Campo espiritual, qualquer macumba, feitiçaria que fizeram contra você, descanse em paz, porque Jesus tem o poder absoluto no campo espiritual, no reino espiritual. E no campo moral, você não é um qualquer um, não. Você não é um Zé ninguém, não. Você é filho escolhido de Deus. Pega essa e vem comigo na palavra e dê glória, e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém.